Se eu ficar em casa quieto, lendo livro, eu não vou evoluir. O lugar de teste de fogo e onde o aprendizado ocorre é na relação. My Big Tour quer dizer minha grande teoria de tudo. Ela é um limpador de crença. Já que a gente está no comando, e quando a gente entende isso, a gente realmente consegue projetar a nossa realidade. A evolução ocorre da alta entropia, confusão, caos, medo, ego altíssimo, Sim. na direção da baixa entropia, amor, cuidado pelo outro, organização. O que ele descobriu é que só existem duas coisas: consciência e a informação na mente da consciência. E o que ela gera, o que ela trabalha, essa informação. Você olha para tudo isso e fala assim, por que tudo isso aconteceu? A fonte, ela quer o teu bem. Mas o que é o teu bem? É o que você está pensando que é o teu bem ou é o que a fonte acha que é o teu bem? Ao longo do tempo, as possibilidades são infinitas. Mas agora elas não são. E você não pode estar agora aqui e na China, ou só na China, já que você já está aqui. Isso não tem volta, né? Como dizem, não dá para desver o que eu vi. Não dá para Exatamente. Hoje converso com Mário Jorge, divulgador científico e especialista na fascinante fronteira entre a ciência e a consciência. Engenheiro de formação, ele é o responsável por traduzir para a língua portuguesa a revolucionária obra My Big Tool do físico norte-americano Tom Campbell. Com anos de estudo e palestras internacionais, Mário une física digital e autoconhecimento para desvendar a natureza da realidade virtual em que vivemos. Prepare-se para expandir a sua mente neste episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Alma de Coruja. E hoje eu estou com uma pessoa também muito especial, que é um assunto que eu adoro e que vai, às vezes, mexer com vocês aí, que é o Mário Jorge. Bem-vindo, Mário Jorge. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos ter altos papos aqui, pelo que eu percebi. Com certeza. E também vou apresentar o Leandro Garcia. Ele é o meu marido, companheiro, ele que está por trás de tudo isso aqui, os podcasts, todos os meus trabalhos. Então, tem alguns assuntos que ele estuda e por isso que ele participa comigo, né? É isso aí, gente. Sempre vai estar um prazer aqui com vocês e principalmente com esses assuntos aí que são tão relevantes e que a gente consiga levar a mensagem da melhor forma possível e simplificar. Exatamente, simplificar. E que seja útil para as pessoas que vão nos assistir. Com certeza, é sempre esse o intuito do podcast, trazer pessoas que mexam um pouquinho, né? Para a gente já sair da 3D. Fala, bom, a gente está aqui na 3D, tem coisas que a gente sabe, entende, passa, né? Às vezes sofre, tem dias que é muito bom, tem dias que não é, mas é legal mexer um pouquinho para a gente entender que nem tudo é só da terceira dimensão, não é? Então, a primeira pergunta é, eu até marquei aqui, para quem nunca ouviu falar em My Big Tool, como você explica essa teoria simples, né? Simplificando tudo isso. Ok. My Big Tool é uma em inglês, né? Quer dizer minha grande teoria de tudo. E ele põe o minha na frente, ele sempre explica que não é por uma questão de orgulho, mas pelo fato de que ele foi atrás, pesquisou, descobriu como funcionavam as coisas e traz essa informação para nós, mas ele deixa claro que não é nada para você acreditar, né? Que você tem que experimentar, tem que se desenvolver e tem que chegar às suas próprias conclusões, fazendo as suas experimentações ou baseado nas experiências de vida que você já tem. Então não é uma espécie de Bíblia para você simplesmente acreditar. Sim. Porque apenas acreditar vai acumular em cima da pilha de crenças que você já tem. Né? E as crenças, o medo, é o que formam o ego, né? E que não te ajuda em absolutamente nada. Então, mais uma crença no topo das que você já tem. Então, um dos maiores trabalhos, né, que essa trilogia, que acabou ele transformando numa trilogia que se chama My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, ela é um extremo assim, limpador de crenças. Né? Se você lê com mente aberta, independente das crenças que você tenha, dando oportunidade para compreender o que ele está explicando e você percorrer esse mapa com ele, você perde crenças que você tinha e que nem sabia que tinha. Então isso foi uma coisa assim, fantástica. De qualquer forma, o Tom Campbell é um físico, né? Ele trabalhou como contratado fazendo serviços para a NASA, para o Departamento de Defesa, envolvendo com questões de foguetes, mísseis, simulações, buscando resolver problemas de segurança para evitar falhas, né? E mexia muito com sistemas de computador. E isso na vida profissional dele.
E ele começou na faculdade, na universidade, foi até fez a pós-graduação, doutorado, e ele acabou esbarrando na meditação ainda na faculdade, teve uns resultados muito interessantes com a meditação, que deixou ele curioso, porque ele era extremamente cético. Racional, né? Engenheiro. Exatamente. Eu me apaixonei também por isso, por causa disso, porque é uma linguagem racional, né? Porque muita gente fala que você só tem que ter a intuição, mas tem gente que nem sabe, o racional nem sabe o que é intuição, ele nem acredita nisso. Sim. Okay? Ele inventa desculpas, como eu fazia, para a questão da intuição. E você acha que você é bom mesmo. Mesmo quando você dorme, o seu cérebro resolve as coisas para você e você acha que é o cérebro que está resolvendo. Pois é. Então, então, de qualquer forma, o fato dele ser racional, ele abre um espaço para explicar as coisas para a maioria da sociedade, Sim. de forma que elas entendam, no final das contas, o que seria a espiritualidade, mas no final a gente vê que, de forma simples, o que existe é consciência, a essência nossa, né? A alma, o espírito, qualquer nome que queira dar. Ele chama de consciência, que é um termo neutro, que é o que a gente percebe. Quando estou percebendo, estou consciente, né? E todo mundo, quando acorda, se supõe que esteja consciente em algum grau, né? Então é uma coisa que você lida no dia a dia. Então ele vai para a simplicidade e para a racionalidade para te explicar num caminho onde você chega a compreender o que é a intuição e ter uma chance de desenvolver. Sim. Você que é um racional e descrente, né? Não precisa se tornar crente, você vai pelo caminho da compreensão e vai praticar, vai experimentar, se abre para essas possibilidades. E Mike Bigton, então, ele desenvolveu como sendo uma teoria para a consciência, porque a maioria das pessoas fala que a consciência é muito difícil de definir, difícil de explicar, né? Poxa, você é consciência, cara, você está consciente. Então, assim, não pode ser tão difícil assim, né? Deve ter um jeito. Não é uma briga um pouco do ego, que está brigando para se defender desse processo, né? Também. Mas o que eu acho curioso é que, assim, eu não sei se acham difícil ou se querem tornar difícil, mas assim, ele encontra formas de te explicar essas coisas todas que, para você, uma pessoa racional, você consegue. E aí você começa a dar abertura, praticar, experimentar, se auto-observar e ver que as coisas têm um determinado fundamento. E ele, logo no início da carreira dele lá, como na indústria, ele também acabou, pelos primeiros chefes dele, conhecendo o Robert Monroe, que trouxe um livro, Viagens Fora do Corpo, para ele. E pediu para ele ler, e que depois queria conversar com ele. Ele achou aquilo meio estranho. Falou, o que é isso? Tá viajando. Estou aqui mexendo com a NASA, Departamento de Defesa, como assim? projeto de mísseis. Tudo bem. Mas ele era aberto, o chefe pediu, ele não era burro nem nada, ele leu. Com certeza. Aí ele achou muito interessante e falou, puxa vida, né? Mas como ele já tinha tido aquela experiência com meditação, onde ele conseguiu descobrir que ele conseguia resolver facilmente problemas de bugs de programas imensos, né? Que antigamente tinha que ser tratado com cada linha de computador, era um cartão perfurado. Sim, aquilo era, eu comecei perfurando cartão na USP com os primeiros programas que eu fiz lá, na engenharia. Eu sei a dificuldade disso. Você encontrar um erro no seu programa é muito difícil. Você encontrar um erro no programa do outro é quase impossível. Encontra, mas, rapaz, olha, e ele descobriu que ele conseguia lá. Ele olhava, puxava a listagem mentalmente, pedia para ficar em linha vermelha, uma cor vermelha em destaque, as linhas com erro. Ele olhava as linhas com erro, via qual era o erro que tinha que corrigir, voltava aqui, anotava, corrigia, o negócio funcionava. E ele resolvia os dele e os dos outros, né? Então, assim, você quer mais prova de que aquilo tem um fundamento? Existe um mundo do qual você materialmente não tem acesso e onde você consegue solucionar problemas. E aí ele ficou com isso, né? E quando ele viu a questão do Robert Monroe, ele acabou indo lá com o pessoal do trabalho dele, e o Robert Monroe fez um convite, ele viu que o cara era sério, o cara era rico, ele não precisava de vender livro de coisas estranhas para, né? Ele fez aquilo para compartilhar experiências que começaram a ocorrer com ele. Ele pensou que era louco, que estava com alguma doença, até ele investigar, entender que aquilo era uma coisa normal e natural e que ele estava vendo partes de uma realidade muito maior do que a nossa. Então ele acabou conhecendo o cara e ele fez um convite lá na fazenda dele, na Virgínia. Ele estava construindo um galpão e queria cientistas para ajudá-lo a estudar a consciência. E aí o Tom aceitou
o Tom e mais um colega, principalmente um engenheiro elétrico, o Denis, e mais algumas pessoas que já estavam lá trabalhando com ele, e ele liderou. O Tom e o Denis construíram um laboratório, planejaram as metodologias, foram atrás dos equipamentos para fazer medidas, formalizaram os experimentos de uma forma científica e repetitiva para garantir que os resultados fossem válidos e não envolveram nada com droga, com espécie alguma, ou com substâncias, não vamos dizer necessariamente drogas. Uma variável perigosa. E eles também. Ele acabou descobrindo que assim, ele tinha um monte de coisa que você come como normal e que afeta o teu resultado. Então, por exemplo, café, açúcar. Sim. Açúcar é horrível para isso. Né? Mas alimentação pesada e tudo que é estimulante. Então, assim, ele foi tirando coisas, ele começou a estudar e perceber que coisas afetavam, foi vendo o que afetava, o que não afetava, fazia com, fazia sem, né? E ele foi tirando coisas. Nessa época ele já tinha tido projeção, não? Sim, não. Na meditação, ele continuou. Ele estava na meditação. Veja, ele tinha tido quando criança, mas aquilo tinha sido bloqueado e ele não lembrava. Porque ele tinha que virar um físico. Com o ceticismo dele. Porque senão ele não se desenvolveria como físico, né? E aí, num determinado... O que ele combinou com o Robert Monroe é que ele e o Denis iam montar tudo, pôr para rodar, e seus cientistas, né, formais da coisa, em troca do Robert Monroe ajudá-los a desenvolver as experiências fora do corpo, né, a possibilidade de sair do corpo. Até para eles fazerem experiências com eles mesmos também. Quando eu falava da projeção nessa época, ele já tinha essa crença que assim, ele estava montando esse laboratório com o objetivo de falar assim, deixa eu ver se isso é real mesmo. Isso. Ou deixa eu ver se a experiência que eu tive, ou que eu quero ter, ela é replicável. Aquela coisa de cientista. Né? Ele, como leu o livro, e ele de mente aberta, e como ele já tinha tido algumas experiências com resultados estranhos, para chamar dentro da normalidade material nossa, ele tinha uma pista que algo mais ocorria, mas ele não fazia a menor ideia do que era. Quando ele lê o livro, o primeiro livro do Robert Monroe, são relatos jornalísticos das experiências que ele teve. Ele simplesmente, de forma ele fala tal hora, tal dia, noite, temperatura tal, eu estava não sei aonde, aconteceu isso, aquilo, eu vi isso, vi aquilo. Então, assim, são experiências jornalísticas. É muito bom para quem não tem experiência entender o que são essas experiências. Com certeza. E ele não fica te tentando induzir no primeiro livro, porque é isso, porque é aquilo, porque eu sei não. Ele morre de medo no início, ele põe a mão desaparece, ele puxa correndo. Eu lembro dessa parte entendeu? do livro. Ele morre de medo, ele estava se borrando, né? Porque aquilo era uma coisa estranha. Era novidade para ele. Mas ele anotou, ele mexia com mídia, com rádio, com TV, e ele tinha esse espírito jornalístico e anotou tudo. Né? E aí, o Tom, quando leu aquelas coisas, ele falou assim, bom, eu não sei. Quando o chefe dele veio perguntar o que ele achou do livro, ele falou, olha, eu não sei se esse cara é louco ou o quê, mas se o que ele está falando realmente acontece, né, existe uma grande quantidade de coisas totalmente fora da realidade que a gente imagina como sendo a única. Que é diferente. E, né, Deus do céu, né? Se tiver algum fundamento, nós estamos perdendo um tempo enorme olhando, com certeza, deixando de olhar coisas que deveríamos estar olhando. E assim, isso com esse pé que ele já tinha de alguma coisa ocorrido, mas nada como isso. Entendi. E aí ele combinou com ele de fazer um treinamento cruzado. E ele começou a fazer ele e o Denis aquilo, né? Porque eles fizeram várias experiências. E isso foi o que o levou a poder, né, experimentar com a consciência, ver o que ela podia fazer, até onde ela ia, né, e repetir até ver se aquilo tinha consistência, porque ele fala, aconteceu uma vez, tá, e daí? Você sonhou? Você imaginou? Agora, se você consegue repetir, então, né, a coisa se torna mais sólida para você, apesar de não ser. Né? E a experiência é sua. Né? E outra coisa, uma coisa que ele aprendeu nesse processo, é tudo subjetivo. Mesmo que você está experimentando fora, aparentemente com um átomo, com uma carta, com um tijolo, no final, você está reconstruindo tudo internamente. Exato. Então, aquilo que você está percebendo e o que você está interpretando passa por todos os seus filtros e toda a experiência é subjetiva. Né? E, conclusão, ele descobriu, né, a gente pode voltar, vocês podem tranquilo, coisa, mas com relação à pergunta do que é My Big Toe, então ele, depois de 35 anos estudando e viajando, visitando, repetindo experiências, mexendo com a própria alimentação, tirando coisas da alimentação, vendo o que afetava, o que não afetava, ele chegou à conclusão que ele tinha chegado a um bom entendimento da consciência e começou a escrever. Alguém falou para ele, escreveu lá, sei lá,
umas 20, 30 páginas, alguma coisa, alguém falou, nossa, você devia transformar isso num livro, por que você não comenta isso, não comenta aquilo? E ele começou a compartilhar para ver o que as pessoas achavam. E acabou que virou a trilogia, e é muito curioso que tem muita coisa que você está lendo ali, começa a vir a dúvida, e daqui a pouco vem a resposta. Né? Você fala, não, o que está acontecendo aqui? Ele mesmo explica. Que como ele teve essa interação com um grupo de pessoas, tudo aquilo que as pessoas iam colocando como questão, ele acabava refletindo a respeito, incluindo, adicionando, esclarecendo e crescendo. Então foi uma coisa meio que cresceu orgânica. Mas é uma teoria para a consciência e que, quando ele estava com ela pronta, ele começou a ver que ela explicava a física quântica, a relatividade, todos os paradoxos. Tudo ele conseguia dar conta com aquele modelo da consciência. Então ele não escreveu como um modelo da realidade, mas ele descobriu que a consciência é fundamental e que ela busca evolução. Sim. E ela cresceu de modo a se individuar, né? Porque no processo de evolução, ela pensar só dentro da cabeça dela, forma de dizer, né? Ela não tem cabeça, mas na mente, né? A evolução ela levou ela até um certo ponto. E quando ela pôde ter essas unidades que podiam interagir umas com as outras, que são, vamos dizer, pequenos modelos separados dela mesma, dentro dela, não estão fora, né? A interação permitia um crescimento muito maior e muito mais rápido. E, numa outra etapa, quando esse crescimento, vamos dizer, estacionava, que começaram a ser desenvolvidas realidades como a nossa, que parecem materiais, e que, diferente da realidade da consciência, onde cada pensamento apenas se materializa visualmente na frente da consciência, né, essas realidades elas permitem causa e efeito, permitem uma organização maior. Né? Então você tem um enredo, tem uma interação, você consegue entender mais, porque você imaginar coisas e elas aparecerem não é uma coisa que permite um aprendizado, um entendimento muito grande. Então, assim, aí desenvolveram estas realidades, esse tipo de realidade, como esta, muitas outras, onde a consciência vem, interage através de avatares biológicos virtuais. E por que eu digo virtual? Porque só existe consciência e informação dentro da consciência. A sua mente, o seu cérebro é informação dentro dele. Você é um fractal, um pedaço da fonte, faz a mesma coisa do mesmo jeito que ela. E agora, dentro deste avatar, aparentemente através do cérebro, mas é através da consciência que você é, no mar de consciência que é a fonte. Tendo a impressão que é um corpo e um cérebro. Então, essa informação é a mesma coisa que o computador gera a imagem. Né? Hoje em dia a gente vê tanta cena de filme sendo feita cada dia mais com o computador, né? Porque com informação é muito fácil gerar, é muito mais fácil do que com tijolos e cimento. Com certeza. Então, assim, a consciência fundamental, né, que muitos chamam de Deus, ela não precisa de ter coisas materiais para criar. Ela não precisa criar coisas materiais, ela cria coisas na própria mente. Ela cria nós na própria mente, ela cria o avatar, os avatares biológicos, o planeta, o universo, o multiverso e tudo isso mentalmente. Então, assim, é muito parecido com o processamento de computador. E como ele tinha isso como físico e na carreira dele, na vida dele, ele foi vendo as similaridades de funcionamento. Então, a mente cria com informação. Então, no final, e de forma muito simples, o que ele descobriu é que só existem duas coisas: consciência e a informação na mente da consciência. E o que ela gera, o que ela trabalha, essa informação. Deixa eu fazer um ponto. Então, por exemplo, até para tentar tangibilizar um pouco esse contexto. A gente tem, por exemplo, realidades virtuais que a gente, por exemplo, se a gente pôr um óculos de realidade virtual, o cérebro interpreta aquela informação que está sendo colocada na tua frente, aquela informação colocada, o teu cérebro pode até interpretar aquilo como realidade. Claro. Né? Então, porque aquela informação que está sendo transformada dentro do teu cérebro para a tua consciência, se ninguém te fala, olha, isso aí é só uma brincadeira dentro da realidade virtual do óculos, seu cérebro vai ter o medo, vai ter a sensação de terror, ou vai ter, porque depende do objetivo daquele jogo. Quem nunca viu quando dá um óculos desse pra vovó, pra titia? Nossa, é a coisa mais divertida do mundo. Exatamente. A gente dá pra minha sogra, ela grita, muito bom. A gente colocou ela numa savana e o elefante chegando assim, né? E aquele elefante chegando perto dela assim, e ela no meio da cadeira assim, segurando.
E aí ela segurando assim, ela começa a segurar a gente assim, meu Deus, ele tá chegando perto de mim. É muito bom. É que nem um filme. Os primeiros filmes que foram feitos, um que era famoso, que eu me lembro de alguma coisa, esses filmes praticamente mudos ainda, Sim. era um filme de um trem. O trem vinha vindo uma linha reta, a plateia aqui e o trem vindo. Nossa. E aí o pessoal saía correndo no começo. cinema. Era assim. Por causa disso. É um tipo de realidade virtual, né? Menos sofisticada que a que a gente tem hoje. Sim. E nós vamos chegar num ponto onde isso vai ser transmitido direto para o teu cérebro, né? Você vai ter um chip aí de conexão, Sim. parecido com o que a gente vê no filme Matrix, não precisa ser aquele pino enterrado, né? É uma coisa mais sutil, mas você vai estar vivenciando alguma coisa que lá dentro da sua mente não existe a menor distinção. Como não existe por causa de um sonho. Um sonho é uma realidade virtual, mental, né, informacional, que você está criando na sua mente enquanto está deitado com o corpo relaxado. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper. Tem um monte de perguntas. Tô animada. É muito legal esse assunto, Mário. É muito demais. bom. Não, o que eu acho interessante é que, assim, a gente, até para as pessoas entenderem um pouco, porque quando a gente fala da realidade virtual, a gente está partindo do princípio que é aquela matéria que eu estou vendo lá, por mais que eu estou vendo aquele elefante na sala lá, vamos falar assim, a gente sabe que aquele elefante não está lá no sentido de matéria. Claro. Né? E quando a gente parte do princípio do tom, a gente está falando de um avatar biológico. Esse biológico, acho que talvez é isso que tem essa distinção. Como é que eu vou transformar isso numa realidade simulada se eu tenho a matéria aqui, ó? Você está com o corpo. Se eu tô, assim, porque a matéria é apenas uma ilusão. Okay? E aí a gente pode expandir um pouco, porque isso qualquer um fala, né? Tem um monte de gente falando. Realidade é uma ilusão. Aliás, já falam isso há milhares de anos. Né? Mas ainda assim as pessoas não acreditam. Faz bem, não é para acreditar mesmo. Porque aquilo é verdade e você vai ter que descobrir. Você tem que descobrir e chegar nisso por você mesmo. Agora, o tema fundamental aqui é que nós estamos mergulhados numa cultura ocidental que se espalhou pelo mundo e imprimiu mesmo a cultura oriental, né, de materialidade. Então, assim, é aquela história do penso, logo existo, quer dizer, você não existe porque pensa. Você existe e pode pensar, pode sentir, pode imaginar, né, pode experimentar, pode aprender, pode crescer. Então, você pode fazer porque a consciência que você existe e percebe é que ela pode fazer várias coisas, inclusive pensar. Não é que você existe porque pensa. Né? Então, assim, isso, se você for lá nesse negócio do cartesiano, ele também está envolvido com essa cultura materialista, que foi quando a pessoa teve lá atrás, talvez na Grécia, aquela ideia do átomo, né? Então, todo mundo imagina que existe algo material mínimo, né? E que constrói todo o resto material sólido, e aí faz a grande confusão, que é o mais importante aqui, de real com sólido, com material. Né? Isso tá lá dentro da gente. Isso é uma das coisas que ele trabalha, como eu digo no livro, que é uma das coisas que você fala, mas peraí, como é que eu cheguei a essa conclusão? Não, né? Se chega agora, física quântica ou física de partículas, os caras quebra e só encontra espaço vazio e uma pequena vibraçãozinha lá no fundo de alguma coisa, talvez energética, mas informação. Tem carga, tem spin, né? Tem massa, tem velocidade, tem direção, é tudo informação. É por isso que a gente consegue simular uma realidade tão fácil no computador, porque é um conjunto de informações que você pode transformar em imagem. E você acha que a mente da fonte tem alguma dificuldade em transformar a informação em imagem e na percepção de solidez? O avatar, né, o programa nosso para interagir com o avatar, ele inclui a sensação de toque, de sabor, de cheiro, de visão, né? De audição. E aí faz parte do programa. Você vive mergulhado nisso há milhares de anos, todos os avatares que você eventualmente já teve, e todo o histórico da sua família, e de todo mundo, e de todos os cientistas que acham que o mundo é material, e você equivale real a material. Então esquece, porque real é o que você experimenta. Lembre-se que, mesmo você sendo materialista, toda a sua experiência ocorre dentro da sua cabeça, no mínimo. Exato. Né? Dentro da sua mente, que alguns acham que é um acidente, um mero acidente da matéria, tá? Do cérebro e do corpo e da biologia. Mas é tudo lá dentro. Então, assim, hoje já é assim. Você recebe sinais elétricos do que ouve, do que vê. Isso passa aí por uma rede
né, quase mágica, interior lá dentro. Sim. E em algum lugar você projeta o filme do que você está vendo. Você não está Exato. vendo por um furinho no olho. O cérebro está lá atrás olhando pelo furinho. Né? Você não está vendo pelo furinho no olho. Você está recriando no escuro toda a realidade. Agora, se você, em vez de imaginar que é o cérebro, imaginar que é a mente, que é uma parte da consciência, qual é a dificuldade disso? Sim. E tudo que você experimenta é real, inclusive no sonho. Enquanto você está experimentando um sonho, também ele é real para você, ele parece material. Aí você faz, às vezes, algumas coisas loucas que na hora você nem questiona, a menos que seja um sonho lúcido, e você está tendo uma experiência e ela é real para você. E outra coisa, além de tudo, se você começar a observar os sonhos, você resolve problemas durante os sonhos, aparecem coisas para você que estão te incomodaram durante o dia, um pouco antes de você dormir, né? Assim, você está vivenciando coisas onde você pode ainda crescer e aprender mesmo sonhando, se estiver prestando atenção. Mas tem que estar mais consciente daí, né? Mas se você pelo menos lembra do sonho, anota e avalia, o que será que isso aqui estava me transmitindo? Então, assim, o sonho para você, durante a vivência, e se você traz a memória dele e avalia, aquela experiência para você foi real de um sonho, né? E aqui é uma experiência de o que parece ser uma grande telenovela gigante, sem fim, né? Mas totalmente virtual, com a sensação de materialidade, que é apenas comprovado pela ciência hoje, apenas uma sensação. Nada toca nada. Você tem, aparentemente, os campos se repelem dos seus átomos, né? Os elétrons, eles encontram o campo dos elétrons deste livro aqui, e eles um repele o outro. Aí você percebe isso como toque. Mas isso tudo é a teoria da realidade virtual. Sim. Na verdade, está tudo na sua mente, né? É que nem as coisas que você está vendo no seu celular, no seu aparelho de TV. Basicamente, você não está embaralhando informação, só isso. Você está dando alguma informação, outra informação, você está encostando informação. Para que essa realidade funcionasse, para aquelas consciências básicas que começaram lá atrás, na caverna, se quiser, ou antes, se quiser, né? Ela precisava ter credibilidade, precisa ser um negócio consistente. Então, precisa ter coisas, né? Você percebe que então, tem um enredo e você começa a ver. Primeira vez você toma faz umas escolhas e não sabe de nada. Aí você vê que começa a acontecer coisa. Aí você começa a avaliar, não, mas espera aí, eu escolhi isso e fiz aquilo. Deu naquilo. Eu escolhi aquilo, deu naquilo. Aí, espera aí, tem uma relação. Aí você descobre que tem uma relação. Aí você começa a aprender, né? Você começa a aprender que você causa um dano para alguém psicológico, emocional, aquilo tem uma consequência para a pessoa. Você começa a aprender sobre a única coisa que importa, que é o amor. Todo o resto é para você chegar lá. Exatamente. Tá? Isso é outra coisa que ele descobriu na teoria dele, que a evolução ocorre da alta entropia, confusão, caos, medo, ego altíssimo, na direção da baixa entropia, amor, cuidado pelo outro, organização. Mas tem que estar observando bem, né? Sim. E assim, a gente viveu a maioria do tempo, a maioria de nós, né, muitas vidas, é uma coisa de progresso que veio lento, porque foi na cabeçada, até chegar nesse ponto onde você pode, talvez, despertar, entender o que está se passando, e não é que você vai fugir daqui, né? Não é que nem alguns dizem que Buda ensinou tudo que podia para ir embora, nunca mais voltar. Não, uma criatura amorosa jamais faria uma coisa Com certeza. dessa. Então, assim, seja lá o que for que estiver dizendo, é uma interpretação mal feita. Sim, né? Ele veio aqui, passou por tudo que passou, o Jesus, né? Para ajudar a passar uma mensagem, para você entender um caminho. E você acha que um ser amoroso desse, se precisasse, se uma pessoa precisasse, não voltaria? Claro que dá licença. Com certeza, né? Então, assim, a busca, a evolução, ela vai na direção do amor. E uma coisa para mim que é libertadora, que para alguns incomoda, se a pessoa for muito profundamente religiosa, né, é que a fonte está em evolução. Né? A gente, super acredito nisso. Isso é libertador. Né? Esse negócio não é uma questão de pecado original. Não. Né? É uma questão de oportunidade de evolução, oportunidade de apraprendizado, oportunidade de crescimento. Né? Assim, você já entra aqui devendo para alguém poder te puxar as cordinhas. Né? Então, assim, se até a fonte, né, por tudo que todo mundo entra em contato com ela, que é uma coisa extremamente luminosa e amorosa, ainda tem espaço para evoluir, por que eu não posso evoluir? E se eu, para evoluir, fizer alguns erros pelo caminho, qual é o crime disso? É claro que eu não quero prejudicar ninguém, mas eu estou aprendendo. Então, assim, o que eu sabia antes, né, com o que eu sabia hoje, se eu evoluir, é diferente. Então, não adianta nem me recriminar
por coisas que eu fiz, mas eu tenho que aprender com aquilo. Com certeza. E tentar. E se errar, melhorar. tá tudo bem. A gente vai. Se tem expansão de consciência, você fala, poxa, errei, vamos ajustar. Veja, são escolhas. Na verdade, no final do frigir dos ovos, não são erros nem acertos. É claro que, do ponto de vista de ser amoroso e fazer o melhor por todos e pelo outro Sim. e por você, pode não ser a melhor solução. Sim. Mas errar é assim que você aprende. Sim. Então você erra, escolhe mal, causa um dano, vê o que impactou e resolve Exato. não fazer mais aquilo, fazer diferente, Exato. tentar melhorar. É aí que a gente evolui, né? Bom, vou fazer umas perguntas, mas antes eu vou pedir para as pessoas se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para a gente trazer conteúdos maravilhosos e relevantes como esse que a gente está conversando hoje sobre realidades paralelas. E tenho várias perguntas, Mário, para fazer. Mas uma delas que eu acho interessante trazer aqui é que muita gente pergunta, eu falo muito disso, né, com os consulentes, pessoas que eu atendo. E aí eles falam, tá, mas como que é? Eu sei que eu tenho que mudar, né, o meu chip para entender tudo isso que você falou, mas é difícil, a gente não aprende na escola. Então tem muita crença limitante, né, que atrapalha a gente de, será que é isso? Será que eu estou viajando? Mas eu falo para todo mundo que todo mundo, a gente projeta a nossa realidade. Então, tudo isso que você falou, né, já que a gente está no comando, e quando a gente entende isso, a gente realmente consegue projetar a nossa realidade? Veja, uma das coisas que eu vou começar pela dificuldade para facilitar a compreensão, tá? Que é uma das coisas que não se costuma falar, né? E que o Tom fala e que eu falo também, porque assim, eu não estou aqui para enganar ninguém. Então a gente tem uma influência forte na realidade, a gente pode explicar qual é e por quê. Tá. Agora, eu vou começar pelo fato do seguinte, esta é uma realidade interativa. Você interage com o quê? É claro que interage com o ambiente, mas o principal de estar aqui é interagir com o outro. Você não está preocupado se uma pedra você precisa amá-la ou não. Sim. Né? Mas assim, o tema, se você precisa ser carinhoso com a pedra ou não precisa se preocupar com isso. É óbvio que não precisa. Agora, com o outro, né, e você tem outros que são mais próximos, outros que são mais distantes, outros que estão médios, né? Nessa interação é uma realidade social. É por isso que ela é social. É por isso que nós não nascemos para viver em uma caverna sozinhos. Podiam ter infinitas realidades de uma caverna onde você vivesse sozinho. Só que essa aí, talvez, veja, por tentativa e erro, pode ter sido experimentada. Né? A caverna é boa para você, temporariamente aqui, para você, às vezes, fazer uma fuga, uma reflexão, um aprofundamento, e aí você volta. O lugar de teste de fogo e onde o aprendizado ocorre é na relação. É que nem nós estamos aqui conversando. Se eu ficar em casa quieto, lendo livro, eu não vou evoluir. Né? Eu vou evoluir, por exemplo, com questões difíceis que vocês me façam e que me obriguem a raciocinar e a eu pôr as minhas ideias em ordem, né? No mínimo. Né? Mas assim, é claro que a interação com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, né? Que são, vamos dizer, avatares marcantes para você, eles, né? Você cria traumas e tudo mais da convivência com isso. E aí você vai buscá-la, compreender, resolver, superar e crescer. Né? Então, assim, é na interação. Então, me perdoe, a pergunta qual que era mesmo que eu perdi? Se nós criamos a nossa própria realidade. Isso. Então, por que eu falei disso? Porque a realidade é interativa. Cada ser, cada consciência pilotando cada avatar aqui, ela está interagindo com a realidade, com a força da vontade dela, da intenção, e com as escolhas que ela faz, as ações e as consequências que aquilo causa. Então, se estamos numa realidade comum, que não é uma realidade de um sonho onde eu faço o que eu quiser, né? Tudo que todo mundo está fazendo está impactando todos os outros. Então, a sua vontade não é única aqui. Né? E isso acontece, não é por acidente. Você não precisa, para aprender e para crescer, de uma realidade onde qualquer coisa que você queira ocorra. Né? Você precisa aprender a lidar dentro dessa restrição. Vai ter muitas coisas que você vai ter domínio, que são muito mais para um tema pessoal seu, onde você vai ter 100% de impacto, porque aquilo é seu. Agora, está aí você, está o seu marido aqui, vocês têm uma vida em comum e um plano de mantê-la, né? E estão fazendo escolhas, eventualmente podem ter filhos ou não ter, podem resolver colocá-los nesta escola ou naquela, podem tratá-los desta forma ou da outra, mas vocês já têm que começar a fazer algumas concessões. Você fala, olha, você quer fazer isso e eu acho que deveríamos fazer aquilo e vamos chegar a um caminho do meio, ou aceitar um ou aceitar outro. Então, assim, isso não é um exemplo prático direto. Né? Você pode materializar uma vaga
estacionamento para você num lugar que você vai chegar? Pode, isso não afeta ninguém. Sim. Provavelmente alguém que esteja saindo, que vai esperar mais um pouquinho e sair justo na hora que você estiver chegando. Já fiz muito isso. Então, é uma coisa prática e simples de você desenvolver. Então, mas isso é uma coisa, né? Que não envolve tantas consequências, tanto não tem entrelaçamento. Vai ter outros carros e tudo mais, mas ninguém vai sentir que alguém afetou a realidade porque uma vaga, alguém saiu e você chegou. Né? Isso não dá uma grande pista, dá só para quem estiver entendendo. Exato. Mas para os outros que ainda não chegaram nesse ponto, aquilo não prejudica a validade da realidade. Sim. Porque enquanto você acreditar na realidade como sendo desse jeito, ela é boa como essa escola até você chegar no ponto em que você não acredita mais que ela é daquele jeito, você sabe que pode influenciá-la, mas você decide continuar interagindo aqui porque você sabe que é uma baita oportunidade de crescimento para você. Só que com muito mais poder, porque você entende o que você é, onde você está, o que você está fazendo e você está colaborando com o processo. Outra coisa, você tem a força da fonte para te ajudar. A fonte, ela quer o teu bem. Sim. Mas o que é o teu bem? É o que você está pensando que é o teu bem ou é o que a fonte acha que é o teu bem? Pois é. Então, a fonte, ela está buscando crescimento, evolução. Então, o que você acha que sendo um pedaço dela, a centelha, a consciência, o eu maior, a alma, o espírito, o que ele quer quando ele escolheu vir para cá? Passar por uma experiência e aproveitar as oportunidades de crescimento. Sim. Né? Então, ele não veio aqui para se locupletar com isso ou com aquilo. Sim. Também não existe nenhuma regra que diga que você não possa passar bem e o melhor possível aquilo que você precisa passar. Sim. Porque, por exemplo, eu estava com uma vida, para dar um exemplo prático de Claro, ótimo. Tá? Eu era um engenheiro, tinha a minha vida feita financeiramente, familiarmente, com 2 filhos, e a minha esposa, né, de repente, teve um câncer fatal crítico. Né? A gente descobriu isso e 6 meses depois ela morreu. Então, assim, eu não precisei passar necessidade financeira para aprender a lição que eu precisava aprender. Então, assim, eu quero deixar distintas 2 coisas. Então, a pessoa pode buscar a prosperidade que ela acredite que necessita para fazer a sua missão aqui, mas ela não pode, ou não deveria, pode e esquece, mas não deveria esquecer que ela não está buscando isso aqui. Isso é o meio para ela fazer o que ela precisa fazer. E o que ela precisa fazer é colaborar com o processo, porque ela vai ser mais feliz se ela estiver colaborando com o processo de evolução. Ou seja, tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado e você tem que estar atento e extraindo o suco de cada situação e vendo o que eu posso crescer, o que eu posso aprender nisso. Sim. E é essa atitude que vai tornar a sua vida melhor no geral. Né? E assim, quanto mais você evolui, né, você pode fazer coisas ainda na face, vamos dizer, mais ignorante da situação. Né? Você pode ter impactos. Um impacto desse foi quando eu acabei me envolvendo e conseguindo fazer os livros do Tom. É um exemplo que eu sempre dou. Maravilhoso. Agora, eu estava no processo de estudar, mas não entendia tudo isso completamente. Eu estava traduzindo a obra dele. Muito bom. E eu estava começando a entender as coisas. E assim, quando eu comecei a conhecer, eu tive para exemplificar, eu tive aquela... Eu vi que o negócio era maravilhoso. Eu tentava conversar e ninguém sabia, ninguém conhecia. É difícil, né? E aí você fala com pessoas do ramo que envolvem com isso. Eu falei, meu Deus do céu, né? Isso é bom demais para não chegar ao público brasileiro, às pessoas. Sim. Então tem que, assim, vou fazer isso, ponto. Resolvi ir lá dentro. Né? E eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas naquele momento já estava tudo garantido. Sim. Isso, importante falar isso. Eu fui descobrindo quando eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu fui, como eu vejo depois. Então vamos sair atrás. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu ia fazer de um jeito ou de outro. Aí eu falei, bom, primeira coisa é tentar encontrar o autor e ver se ele me autoriza. Vai que ele me autoriza, eu faço isso legalmente. Com certeza. Porque eu queria fazer chegar. Sim. Entendeu? Eu não precisava, eu podia ler inglês, eu não precisava. Sim. Eu podia ver os vídeos todos dele. E aí eu fui atrás e consegui o contato. Ele, assim, ninguém tinha chegado antes de mim, tinha tradução rodando em espanhol, em russo, em francês, em alemão, em português ninguém estava fazendo. Aí eu expliquei para ele a situação, expliquei quem eu era, o que eu fazia, eu estava envolvido na área de busca e que eu tinha o inglês, trabalhava em muitas indústrias ao longo da vida e tive que desenvolver o inglês. E então que eu era engenheiro, bom,
O Tom é muito simples. Ele olhou e falou, sei lá o que ele consultou, mas ele falou, não, manda ver. Simples assim. Não, e depois a gente discute, faz isso, faz aquilo, divide isso, aquilo. Eu falei, Tom, não se preocupe com isso. Eu quero fazer. Depois a gente vê isso. Precisa fazer antes? Sim. Então, relaxe. E aí, 15 dias depois, apareceu mais uma pessoa que também queria ajudar, falou com ele, né? Não sabia que eu estava trabalhando, e ele indicou para mim. Sim. E o primeiro livro, principalmente, o Celso Júnior. Depois ele voltou a me ajudar no terceiro e ajudou um pouquinho no segundo. No terceiro, a minha filha também acabou ajudando. Mas, então, conclusão. E aí? Bom, eu pensava que, é só traduzir, alguém vai publicar. Bom, traduzir é um trabalho. Muito. E ele começa na primeira página e eu não me preocupei com o resto. Eu falei, tradução agora. Começa na primeira página e um dia você acaba. Pô, é isso aí, dá certinho. Plano perfeito. Tive suporte, claro. A minha esposa também, ela era uma buscadora, ela entendia, ela percebeu o que isso era, ela me apoiou, né? Sim. Atual, né? Sim. E aí eu tive espaço para fazer isso, fiz de noite, fim de semana e férias, porque eu trabalhava. Sim. E aí, quando eu terminei o terceiro livro, eu fui demitido da empresa, graças a Deus. Era algo que eu estava ansiando, porque eu queria mudar totalmente, mas assim, eu estava também, naquele tempo, esperando até que minha filha também, né, que eles se virassem por conta, e já estava tudo ok. Bom, deu tudo certo. Mas a questão assim, as pessoas pensam que não vai haver ossos no caminho. As coisas podem acontecer de várias formas. Com certeza. Tá? Mas nesse caso, para traduzir um livro, nem existia IA. Né? Então, assim, você tinha que conhecer, saber, traduzir, corrigir, revisar. Exato. Você tinha que, palavra por palavra, frase por frase, página por página, e assim. Então, é um trabalho longo. É bem longo, né? Então, indo para o que importa, né? Aí, quando você termina, fala, não, agora está aqui, pronto. Fui lá, encontrei o Tom em Portugal, num congresso do IAC, de consciência, e que ele estava indo lá, eu estava viajando, aí deu uma estendida, fui lá, conversei com o engenheiro o Alegrete, Wagner Alegrete, e ele me recebeu lá, eu encontrei o Tom fez uma apresentação lá, e eu fui com a primeira brochura que eu imprimi na impressora, botei uma capa, tipo era um caderno, e cheguei lá e tenho uma foto com ele até hoje no campus do IAC, com o primeiro livro traduzido em maio de 2015. Caramba. Eu acho que foi um pouco depois que a gente se encontrou no curso. Pode ser. E aí aí continuei, mas aí a primeira coisa, eu fui para campo, fiz o meu trabalho, o meu esforço, ir atrás de editora, disso, daquilo, e aí portas fechadas, né? E aí eu tenho aquele impacto, meio que dei aquela desanimada, assim, chateado, falei, meu Deus do céu. Trabalho, né? Aí eu olhei para o negócio, para que tanto trabalho? Isso não vai chegar sim. O que eu preciso? Aí comecei a falar com um, falar com outro, diagramação, capa, não sei o quê, formato, página. Aí eu falei, bom, eu não preciso inventar nada, eu vou seguir a diagramação, o formato do livro original. A capa, o mais próximo possível do livro original. O Celso me ajudou com a capa, eu olhei a diagramação, e aí comecei a consultar, a descobrir como é que soltava o IMDb lá no São os registros, né? Registros da biblioteca. Não é IMDb, outro nome, é o registro. Faz uma coisa, faz outra. E aí cotei com várias, porque isso era parte da minha vida da indústria, achei várias gráficas. E cotei 50, 100, 300, 500 livros. Sim. E aí cheguei à conclusão que eu negociei com uma lá e falei, olha, eu vou fazer com o Tom, não tem como eu conseguir achar alguém aqui, eu vou fazer a seguinte modalidade, vou mandar imprimir 300 livros, que é uma quantidade que gera um preço acessível para as pessoas, e vou mandar ver do meu próprio dinheiro, não estou te pedindo nada, só te peço uma coisa, que os primeiros livros que vender sirvam para cobrir o custo. Depois o resto a gente resolve. Né? Então, não, beleza, vai em frente. Ele é muito positivo. Não, vai dar tudo certo, vai em frente. E ele sabia que ia dar tudo certo. Sei lá. Mas assim, eu assim, não tinha ainda tanta intimidade com ele, mas estava interagindo, principalmente à distância. E assim, ele me deu a carta verde, como tinha me dado a tudo até agora, naquele momento. Eu falei, vamos embora. Eu já vinha fazendo um site e um Facebook divulgando.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. só para contextualizar e também entrar, todo esse fluxo que você narrou. Uhum. É que assim, né? Quando a gente olha para. Depois que tudo acontece, a gente olha para trás, a gente vai ligando os pontos. Né? Claro. Porque na hora você no meio fala, da mar, no né? meio esse da ponto, neblina. qual que é o fala, ponto meu futuro Deus. ferrou, né? Você fala Mas assim, eu calculei, eu não sei qual é a sua pergunta, mas eu calculei o tamanho do negócio. Eu sou muito prático, eu sou engenheiro. Então, assim, eu peguei e falei assim, olha, se eu fizer tantos livros, se isso encalhar, o prejuízo é tal. Fez o planejamento. Planejamento. Aí cheguei e exato. falei com a minha esposa, olha, acho que dá pra gente encarar, né? Não vai morrer por causa disso. Então, até logo, vamos Então, vamos. Não, mas sabe o que eu quero colocar assim? Mas por que tudo isso? Exato. Dentro desse teu contexto, você tem que passar vamos lá, né? Desde lá da tua esposa, a primeira esposa que mudou todo o teu rumo, o teu racional, teu pensamento, foi uma virada. Sim. Que você falou assim, eu preciso mudar alguma coisa na maneira que eu estou pensando para poder entender todo esse negócio. E aí começou a questão do livro, essa vontade de fazer a tradução e o encaixe com o tom da conversar e a coisa evoluir. Bom, resumo da história. Se a gente está pensando nesse conceito de avatar, avatar, realidade e tudo isso que você passou, você olha para tudo isso e fala assim, por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu para descobrir o propósito da minha vida. Sim. Ok? O do Tom eu sei claramente qual é e ele mesmo conversa sobre isso. Ele veio com a missão de trazer essa mensagem para as pessoas racionais. Em língua inglesa, que é o que ele dá conta. Sim. Ok? E espalhou, isso acaba fluindo um pouco, porque em inglês é mais central. Sim. Né? E aí o que eu percebi olhando nesses pontos para trás é que tudo que aconteceu na minha vida me preparou para estar pronto, inclusive a morte da minha esposa, a minha abertura para uma realidade maior e minha busca, porque eu já estava em busca, estava em uma escola de conhecimento na Núcleo de Desenvolvimento Humano, que eu até te falei do Pedro Engrevalo, que já faleceu, aqui na Aclimação. Então estava me recomendando leituras e eu acabei chegando nisso por conta das leituras. Fui ler o livro do Robert Monroe I, O Viagens Fora do Corpo, por uma citação lá, porque eu estava ávido naquele momento, descobrindo que a realidade era muito maior e que eu era completamente cego para ela. Eu falei, estou atrasado. Né? O meu ego falou, está atrasado. Atrasou. E aí o meu ego me empurrou inicialmente nessa busca, né? Meio ego, meio intenção, meio busca. E assim, mas eu ainda reconheço que ninguém se livra completamente do ego, mas naquele momento ainda era muito mais forte. O primeiro momento foi de atraso, sensação de atraso. Total, né? Porra, tô com 50 anos, que agora que eu fui descobrir isso. Exato. Por quê? Não fui descobrir antes porque eu precisava passar por outras experiências que chegassem naquilo tudo. Eu precisava do inglês, eu precisava da indústria, eu precisava da iniciativa, eu precisava de trabalhar com compra de coisas, para cotar. Tudo contribui. Então, assim, aí você descobre que assim, né, as coisas não vão acontecendo por acaso, como parece que acontecem, elas vão contribuindo. É um plano. E aí, num momento, eu estava desse plano, precisando estar fazendo alguma coisa, não estava fazendo, tive dor, tive despertar, né, tive abertura para despertar, não é a dor que desperta, ela causa a sua abertura para buscar isso. Sim. E aí eu fui tropeçando numa coisa, tropeçando noutra, e aí procurando Robert Monroe no YouTube, encontrei Tom Campbell, porque estão conectados. Sim. O Robert Monroe são coisas antigas, velhas, de VHC, ele já estava velhinho, são meio chatas. Sim. Então, assim, os livros são ótimos, mas os vídeos não são atuais. Sim. E o Tom falando, explicando tudo, e eu entendendo tudo. Não era o Eckhart Tolle, até que dá para entender bem, mas você pega um Osho da vida, o cara fala de uma forma, fica circular, não, né? Porque é o que você não pode dizer dizendo. Isso. Eu engenheiro, como não pode dizer dizendo, sei lá. Né? Pira na cabeça. Hoje eu tenho facilidade, porque eu desenvolvi o meu lado intuitivo, mas por um processo e um caminho racional. Né? E o Tom trouxe isso. E aí você veja, então, e aí você faz. Então, hoje olhando, né, eu estava no ponto certo, na hora certa, no lugar certo, recebi todos os inputs que eu precisava, as autorizações, e o que eu usei da minha própria iniciativa, do que eu aprendi até então, que tudo acabou sendo útil. Né? Sim.
e que impactou na possibilidade de eu fazer, inclusive de divulgar, né? Porque na minha vida na indústria eu tive que rolar reunião, fazer apresentação, fazer coisas com auditório, fazer eventos. Criar casca, né? Nada foi por acaso. Né? Então, assim, eu consigo falar hoje, eu na escola, eu não falava em público nem ferrando. Eu pagava, fazia todo o resto para alguém ir lá e falar, porque eu não queria estar lá na frente falando. E isso eu aprendi, né? Eu evoluí sobre isso na minha experiência. Bom, conclusão, a resposta à sua pergunta é: tudo foi acontecendo e até para chegar nisso. E eu percebi que eu estou feliz fazendo isso. Com certeza. Eu estou ajudando os outros e estou feliz fazendo isso, trazendo essas ideias. Então, assim, é uma coisa... não é da melhor do que você está fazendo, é o que você gosta. Com certeza. E que sabe que é o bem, que está contribuindo. Faz bem para as pessoas, né? Então, assim, ele tem... coisa ridícula, mas, assim, ridícula, né? Não é ridículo porque, assim, eu pensar nisso dessa forma, mas, assim, outro dia alguém me veio, faz alguns anos, 2 ou 3, alguém veio com o negócio do Kim, horóscopo Kim. Sim. Né? E eu já tinha percebido que tinha muita coisa no horóscopo que descrevia um pouco da sua personalidade, das experiências que como é que você tratava com as experiências, assim. Mas quando ela me trouxe aquilo, eu rodei o negócio, ela passou para mim, queria saber a data do tom e data minha. Aí eu olhei o meu, eu olhei o outro. E aí fui lá descobrir, tem um site, você mesmo faz, não é porque alguém fez para você. Aí você olha lá, o tom tem uma missão de trazer, ele tem umas formas de descrever coisas, eu não sei, de trazer o conhecimento, espalhar, não sei o quê, blá. E tem um lugar lá onde você tem os outros signos de suporte dele. Eu estou lá como um suporte no dele, para fazer determinadas coisas. Sim. E no meu, ele está lá como suporte do meu. Qual é a probabilidade de algo assim acontecer? Para mim é óbvio, eu não precisava nem olhar isso para ver. Mas quando você olha, é como se alguém estivesse falando para mim, falando, o universo está passando uma informação, dizendo, olha, não é por acaso. Nada é por acaso. Porque como é que, assim, isso precisou chegar em mim. Eu lá sei o que é Kim, algum dia me preocupei com o que era o Kim. Mas chega. Hoje eu chego e presto atenção, porque tem coisas que estão lá, né? E outra coisa, chegou na hora certa. Porque se chegasse 1 ano antes, 5, 10, não faria o menor significado. Exato. No momento que chegou, já fazia significado. Estava mostrando o que aconteceu. O quanto que você acha que isso é, dentro de um contexto, tem um planejamento antes de você entrar nesse avatar? Esse planejamento, eu acho que não é, no meu ponto de vista, não é escrito em pedra. Não. E eu acho que, na verdade, são caminhos que te dão. E aí tem o teu livre-arbítrio no processo, até para ficar claro. Acho que se está tudo escrito, você não tem livre-arbítrio. Não estamos falando de nada escrito aqui. Exatamente. Faz bem a pergunta, porque não é isso. Exatamente. Não é essa noção também, que nem a linear. Me segura um pouquinho essa pergunta, só para eu terminar de responder a dela. Então, a gente cria a realidade, tem o poder de interferir, porque eu acabei desviando demais, porque, assim, desculpe, mas é para dar base. A gente entrou no exemplo do livro, que eu achei que era um exemplo prático, de eu sentir assim. Isso aqui afetou um pouco a vida em casa, mas eu consultei, toparam, e assim... Então, porque eu sei que estou impactando. Sim, com certeza. Mas eu tive suporte. Mas eu sabia que não estava num ambiente sozinho já naquela altura. Né? É um tema de convivência. Mas você tem impacto na realidade. E tem coisas que são mais simples. Eu gosto de dar o exemplo da minha esposa, porque ela é muito mais intuitiva e menos... Não é que ela não é racional, mas ela se preocupa menos com a racionalidade da coisa para fazer as coisas acontecerem. O Leandro é mais racional, assim, eu sou mais intuitiva. Quando a gente vai falar que mas mágica acontece também, algumas coisas sim, porque não impacta em ninguém, é para você e está em acordo. Por exemplo, eu fui viver na Argentina, fiquei 2 anos lá, levei minha esposa, levei minha filha mais nova. E no final do período, estava previsto a gente terminar e sair lá. E ela falou, olha... porque o meu chefe estava tentando propor uma continuidade lá, ela falou, olha, eu preferia, eu sempre faço coisas de comum acordo, né? Então eu cheguei lá, como é que é? O que você acha? Não, eu preferia que fosse outra coisa, porque a gente já veio aqui para um compromisso de 2 anos. Sim. Tem pessoas que estão esperando o resultado disso, você ir embora para assumir determinadas coisas, assim, assado, eu preferia que fosse outra coisa, outro lugar. Aí eu falei, não, faz sentido. Aí acabamos indo para a África do Sul. Né? Mas o que aconteceu? Porque a outra oportunidade que apareceu era a África do Sul. Sim. E aí eu aceitei a oportunidade da África do Sul, porque estava aberto para muitas coisas. Claro. Eu estou nesse pique de aprender, de ver alternativas. É uma outra sociedade, é um outro ponto de vista. Então vamos embora. Né? A Argentina eu já conheço, vamos para a África do Sul. Conclusão,
Ela não sabia disso, mas ela, enquanto a gente estava lá, ela viu um programa da Ana Maria Braga na Cidade do Cabo, e ela achou aquilo lindo. E ela falou, nossa, eu quero visitar a África do Sul, quero visitar a Cidade do Cabo, né? Quero conhecer. E aí, ela, na Argentina, nessa época, em 2006, 2007, 2008, tinha já muita importação de carro, e aqui não tinha, eles eram abertos. Então, tinha muitos modelos de carros do mundo, em especial americanos, e ela viu uma Captiva lá, da GM. E ela, nossa, que carro lindo, eu quero ter um carro desse. Assim, ela gosta, sentiu. Eu gostaria, assim, não é nada que ela está tirando de ninguém, ela não disse que queria prejudicar, ela só... Ela co-criou aquilo lá. Teve aquela vontade daquilo. E quando ela tem essas coisas, é impressionante. Aí, quando eu chego para ela e falo que a oportunidade era para a África do Sul, se ela se interessava. É claro que eu me interessava. Fomos lá conhecer, claro, antes para ver, né? Mas vamos embora para a África do Sul. Aí quando a gente chega, define, se muda para lá e chega nos primeiros dias numa guest house que deixaram para nós, até a gente acertar coisa de casa, tudo, deixaram a guest house e deixaram um veículo, porque lá é que nem Estados Unidos e Alemanha e Inglaterra. Você não vai a lugar nenhum sem carro. Não se anda a pé por lá. Então já deixaram o carro, e adivinha que carro era? A Captiva. Com certeza. Aí eu olho assim e falo assim, meu Deus do céu. Mas, ó, eu brinco com ela, né? Você tem essas ideias e eu tenho que ficar trabalhando para resolver. Aqui lá em casa é a mesma coisa. Eu falo, vamos fazer isso, Leandro. Aí já vem o racional. Não, mas quanto vai custar? Quanto não sei o quê. Aí vai acontecendo. Assim, olha aí, eu não tive que comprar a Captiva. Ela tinha sonho de ter uma casa onde pudesse ter uma piscina. É isso aí, pronto. Sem conhecer, a pessoa sempre tem esse sonho, né? Eu não tinha aquilo também, mas eu não tinha Adivinha, quando o cara fala, essa casa aqui é a que você vai ficar. Adivinha o que tinha na casa? A Captiva. Não, a piscina. A Captiva já estava na garagem. Não era nada meu, né? Era um negócio de uso só, né? Não estavam me dando nada, mas eu estava com direito de uso enquanto trabalhava. A gente pensa e não importa como vai chegar. A gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar. De algum jeito adivinha o que eu falei? Eu quero traduzir esse livro. O que aconteceu para mim? Lá, viu? É assim, mas eu queria traduzir e publicar para chegar, né? Mas eu quero traduzir, eu vou traduzir esse livro. Eu traduzi. Sim, é isso aí. Mas tem que ter ação, tem que ter... Não, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive que ir letra por letra, palavra por letra. Então assim, tive que suar a camisa, fazer capa, produzir bem complicado, livro, vender, divulgar. Então assim, mas tudo bem, porque eu estava fazendo alguma coisa que eu queria fazer, não tinha nem o que reclamar, nem pensaria em reclamar, né? Podia ter sido mais fácil, tudo bem, mas eu não pensei que tinha que ser mais fácil, eu pensei que eu ia fazer. Né? E eu estou acostumado, como engenheiro, durante toda a minha vida, a fazer acontecer. Sim. Então eu tenho aquela intenção, aquela vontade, eu visualizo de alguma forma, eu não sabia que fazia isso, e tomava todas as outras demais providências para que aquilo acontecesse na parte do mundo físico, sem saber. Saber. Eu estou com a vontade, aplicando. A vida inteira eu usei a minha vontade para materializar coisas. Na verdade, eu chamo de renderizar, porque a realidade é virtual, não é matéria. É muito mais fácil imaginar que a mente está criando coisas virtuais do que coisas materiais. Com certeza. Isso também te liberta de uma crença. Mas assim, eu tenho ainda já me aconteceram coisas de forma diferente, mas assim, eu ainda estou muito ligado a fazer desse jeito. É o jeito que eu pratiquei, eu sei que tem outros, mas o que eu sei é esse. Mas já passou pela experiência, né? Lá em casa também, eu criei muita coisa assim, sem saber. Muita. Então, eu imaginava antes e depois acontecia. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu ensinei ela desde pequenininha. O que é? Você tem que criar o que você quer. E tomar ação, claro, né? Mas ela cria, Mário, coisa assim rapidinho. A última criação dela foi que ela quer ir pro Japão. Minha filha fez isso faz uns 6 meses. Lá, o que aconteceu? Fui chamada para fazer uma palestra em setembro no Japão. Então, nós vamos para o Japão. Ela estava até aprendendo já a falar japonês, já antes, até ela de interesse. Ela tinha um caderno que ela estava aprendendo. Minha filha pegou gosto nisso com essas questões de mangá lá atrás. Então, é isso aí. Então, assim, a gente faz sem querer. E por que não por querer agora, né? E, retomando a sua questão do predestinamento, aí, essas coisas, não existe predestinamento. É assim, a consciência é livre. Se não, assim, consciência e liberdade é sinônimo. Se você não tem o que escolher, porque assim, uma das definições mais básicas que o Tom dá para consciência, em função do que ele descobriu, é consciência é percepção que faz escolhas. Se você quiser, porque ele tenta
fazer a coisa Bem mais enxuta. Né? Consciência é percepção que faz escolhas. Então, percepção é uma coisa fácil, é a consciência que está fazendo. A gente percebe o dia inteiro, só que acha que é através dos ouvidos, dos olhos, e aqui. Mas tem mais do que isso. Né? Nós estamos conectados. Então, tem outros graus de percepção. E tem a intuição. Né? Além da razão, o pensamento tem a intuição também. Mas a consciência está percebendo tudo isso. O que ela percebe? Oportunidade de escolha. Porque o que seria arbítrio sobre o quê, se não tem nada para escolher? Se eu estou aqui, isso aqui é como uma fotografia tridimensional e nada se move. Eu posso até ter a sensação que eu estou vendo, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Tem que ter opções. Então, eu posso responder a perguntas, escolher esta, ou focalizar um tema. Neste momento, a gente, né, quando encerrar, eu vou ver o que eu vou fazer, que caminho eu vou para casa. As escolhas, elas existem assim. Mas isso é outra coisa. O livre-arbítrio não é sobre... É uma coisa importante entender. As pessoas têm uma impressão errada do que é livre-arbítrio. Eles têm uma expectativa, um desejo, uma vontade que o livre-arbítrio seja que ele possa fazer qualquer coisa que ele queira. Mas não é assim que funciona. Isso aqui é uma realidade que tem regras e que tem o aprendizado em mente. Com certeza. Então você tem que aprender que nem um jogo. Você vai jogar um futebol, um vôlei, né? Um basquete, você tem que entender as regras para entrar em campo e colaborar e ter algum tipo de êxito, né? Então, você tem que ver como é que as coisas funcionam. E a questão do livre-arbítrio é fundamental. O que é o livre-arbítrio? É você poder escolher. É um direito inato da consciência. É o que ela faz. Se não tivesse nada para escolher, a consciência não existiria. Você não existiria uma percepção estática de algo que não acontece. Não está consciente do quê? Né? Então, a consciência escolhe. E o que está disponível para escolher? O que estiver no momento. Neste tipo de realidade ordenadinha, que começou lá no Big Bang, veio o homem da caverna, não sei o quê, até a tecnologia. Bom, nós estamos aqui hoje nesta sala. Que opções eu tenho? Eu posso interromper isso aqui, sair correndo, ir embora. Né? Eu posso continuar indefinidamente, ou a gente pode decidir em conjunto encerrar em algum momento. E vocês, né? Você pode fazer determinadas perguntas, eu posso dar um ênfase na resposta nisso. Né? Então, assim, existe uma infinidade de coisas que eu percebo. Existe uma infinidade de coisas que eu não percebo, mas é uma quantidade limitada. Então, quanto mais consciente eu sou, maior a minha percepção das alternativas. E quanto mais consciente eu sou, mais eu vou buscar fazer aquilo que eu acho que seja o melhor. Tá? E também é outra coisa. Também te guia. Você pode ter um monte de alternativas, mas aquela não é válida para você. Né? Eu vou matar esses dois e vou embora. Não é válida para mim. Jamais faria uma coisa dessa. Então, assim, mesmo que esteja disponível, mesmo que eu possa pegar essa pirâmide e tacar na sua cabeça, eu não vou jamais optar por isso. Né? Mas está aí. Né? Eu poderia, num estágio... As infinitas possibilidades. Mas aí, quando é que elas ficam infinitas? Não neste momento. E nem no momento seguinte, e nem em cada momento. Mas se você imaginar que cada escolha sua te leva a novas opções, a novas oportunidades, então, ao longo do tempo, as possibilidades são infinitas. São literalmente infinitas. Mas agora elas não são. E você não pode estar agora aqui e na China, ou só na China, já que você já está aqui. Por mais que você queira. Né? Não é que o teletransporte é impossível, mas vai ser um evento muito raro. Existe uma principalmente regra... se estiver sendo filmado. Existe a regra do jogo. Existe a regra do jogo. Existe a regra do jogo. Então, você pode ir para a China? Pode, claro que pode. Você vai poder olhar, pesquisar as passagens, ou participar de um concurso, ganhar uma passagem, você vai poder reservar um hotel, se planejar e ir. Né? Mas não agora. Agora você não está na China, nem no segundo seguinte. Então, assim, as escolhas, elas não são... Elas são limitadas ao enredo, senão não teria coerência. A novela trouxe os personagens até aqui, com as escolhas que fizeram, inclusive eu, você e todo mundo. E aqui, nesse momento, você tem outras escolhas, de como vai lidar com as consequências de tudo que já escolheu e que escolhas você vai fazer. E se você quer uma realidade diferente, você tem que fazer escolhas diferentes das que você está fazendo agora. E dentro da realidade coletiva ainda. Exatamente. E dentro da realidade coletiva, que ainda tem o emaranhamento de todas as realidades. Sim, porque, assim, veja, é aquilo que eu estou falando. Eu estou sempre partindo do pressuposto, assim, existe o que a gente já conversou, que você tem coisas que você pode escolher ir num determinado caminho, que são só suas, e tem coisas que estão interagindo com os outros. Né? E por que eu sempre converso? Por que eu, cada vez que eu precisava fazer alguma coisa, como mudar de local de trabalho, eu fui lá conversar com as pessoas impactadas. A minha filha, em seguida. Né? Primeiro a minha esposa, porque nós temos que chegar a um acordo do que vamos fazer.
e depois a minha filha para falar, olha, estamos fazendo isso, Sim. como é que podemos, né? Naquele momento, a minha Sim. filha tinha menos escolha do que eu tinha, né? Sim. Mas eu sempre procuro porque se você não considerar, você faz e azar, né? Você escangalha com tudo. Exatamente. Escangalha com você que tá casamento, escolhendo, escangalha acabou. com relacionamento com filho, escangalha com Exatamente, tudo, tem que né? ser assim, com certeza. Agora, se você preza isso é um valor da sua consciência que você desenvolveu ao longo das suas vidas, você vai tomar esse caminho Exato. naturalmente, mesmo sem saber que ele é parte das regras do jogo. Porque o seu grau de consciência está te levando a fazer isso. Exato. Mas é claro que se você entende as regras do jogo, isso que eu ia não falar. vieram com o bebê avatar seu, não veio com um livro descrevendo. Sim. Mas agora tem um. Exatamente. Agora tem mais essa- consciência, gente. Aqui é uma regra do Eu jogo. acho assim, pra mim, você não tem- fazendo, é o que eu sempre falo, para compreender qual é o jogo, quem é você e o que você está fazendo nesse jogo. Exatamente. E qual é o jogo maior, inclusive, e compreender o que você está fazendo no jogo maior. Não é só Maravilhoso. esse aqui, né? É isso aí. Assim, você tem que ter essa perspectiva, porque a visão, né? Certas coisas que te causam muito sofrimento hoje, se você perceber que você não é o personagem, que você está experienciando aquilo e que aquilo é passageiro, né? E como você pode lidar com aquilo, a tua qualidade de vida já melhora instantaneamente Com a partir certeza. dessa percepção. E isso não tem volta, né? Como dizem, não dá para dizer o que eu vi. Não né? dá para Exatamente. desdizer. Muito bom. Agora, onde que a gente encontra o Mário Jorge? Nas redes sociais. A gente tá chegando no final, esse que é o negócio. E eu nem consegui muito- responder direito a sua Mas fica questão do tranquilo. Não, a gente mas vai te chamar de casamento. novo, a gente vai Ah, conversar bom. mais, Muito- que conversa muito vai É um bom. longe. outro tema muito interessante. As pessoas podem me encontrar com informações, artigos para os livros no site www.mybigtoe, MYBIGTOE, Deixa eu pôr aqui que é mais fácil para as pessoas. mybigtoe.com.br. Cadê? Peraí que a câmera... Aí, tá. mybigtou.com.br. Isso. Aí, se as pessoas quiserem ter uma noção mais leve, mais rápida do que se trata, o Instagram, onde a gente já tem Sim. cerca de 120 mil seguidores lá, que eu acho muito interessante, por um tema, né, profundo como esse, Maravilhoso. e que é @mybigtoucampbell, tudo junto. Tá. @mybigtoucampbell, Campbell por conta do nome do Thomas, Thomas. que é o autor. E o YouTube, onde tem vídeos um pouco mais longos, né, com mais conteúdo, do próprio Tom e meus, e com parcerias, né, como eventualmente uma hora mais adiante, depois que vocês lançarem o seu, eu peço que me autorizem, eu também acabo, daqui um mês ou dois, eu posso puxar lá Sim, também. legal. Então todas as parcerias que eu já fiz, os contatos, também estão lá disponíveis, em vários canais. Então, esse YouTube é My Big Toe Campbell também. Tá. Então, My Big Toe Campbell BR, mas se procurar My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, a primeira coisa que você vai achar no Instagram é o meu site, meu YouTube, meu Instagram, porque assim, tem uma presença e um volume de publicações Maravilhoso. que a gente faz no sentido não de vender os livros nessa altura do campeonato. Os livros estão aí para quem quiser crescer, Claro. quem quiser descobrir as regras do jogo e viver melhor, mas é uma opção de cada um. Mas Sim. a gente transmite conteúdo, tá? Eu Exato. sempre ponho conteúdo dentro das limitações mais curtas do Instagram e um pouco mais longas no YouTube. E tem muito vídeo do Tom, para quem sabe inglês, tem os livros originais em inglês, tem os vídeos dele. Agora, muitos vídeos, como são mais curtos que uma hora, você pode escolher legenda ou dublagem em português também. Ah, tá. Não é maravilhoso, mas está Não. muito bom, viu? Mas tá Muito melhorando, bom, né? É verdade. É. Para quem não tem, né? É. Mas a gente no nosso vídeo, lá no nosso canal do YouTube, tem várias coisas traduzidas, várias coisas legendadas, da época que eu tinha que fazer isso manualmente. Sim. Né? Então, tem alguns vídeos muito bons dele que estão totalmente legendados. E assim, você ouve a voz, está vendo ali, Não, e que sabe não- assim, É eu muito não estou bom. inventando nada. Sim, Né? sim. Hoje em dia eu tenho um recurso adicional no que eu uso muito no Instagram e também copio para o YouTube, onde eu aproveito, eu gerei uma cópia da voz dele, então eu busco Sim. os Do clone, né? textos, busco Ah, os eu conteúdos vi. dele, Interessante. e aí eu ponho a voz dele. Né? Bom. E além do que, hoje em dia tem até mais, né? E tem uma IA do Tom, uma equipe de trabalho aqui, de voluntários, desenvolveu um serviço de IA focado na base de conhecimento dele. Então, todos os livros, todos os artigos, tudo que ele já Bacana, escreveu e todos os vídeos, porque ele tem centenas, se não milhares de vídeos na Uhum. internet, todo esse conteúdo foi colocado junto e desenvolveram a IA com aquilo, testaram com ele Sim. e até que liberaram. Então, é como se fosse o Tom respondendo Tá para livre você. essa aí, tá livre?
tem um limite de créditos, Sim. você tem uma quantidade para De você perguntas, fazer você as pode perguntas fazer, à sim. vontade, você pode comprar mais créditos, Que mas todo interessante mês a gente isso. libera mais créditos básicos. legal. Que legal. E você pode fazer qualquer pergunta para ele e ele responde. Você pergunta em português, ele responde em português. E se você acionar também dentro dos seus créditos, você tem um limite de voz. Ele fala com a voz dele. Né? Muito Então legal eles isso. instalaram isso. Então eles chamam de cara IA ou tom IA. Né? Então está lá no... Se alguém tiver curiosidade, me pergunta que eu passo o link. Muito bom. Então, assim, tem vários... Né? Ele fez todo o possível dele para disponibilizar essas coisas. Né? E os livros, se quiser procurar, estão no nosso site. Tem um caminho para o Clube de Autores, ou se procurar direto no Clube de Autores Sim. Tom Campbell, aparecem os 4 Muito bem. livros. Até um ponto. Quem quiser, faz as perguntas aqui embaixo, aqui no vídeo. Exato. Faz as perguntas, a gente manda as perguntas para você também. E É. quem sabe a gente, ou numa volta sua, até numa Não. live que a gente possa marcar. O Mário Jorge está Tá convidadíssimo. É convidadíssimo, muito assunto. porque a conversa aqui é de 3 horas fácil, hein? Com E nós certeza. vamos nos encontrar no evento ainda. Exato. Né? O Dia Despertar, 6, dia muito 6 bom. de junho agora. E lá Também vai- aqui em São Paulo. Ai, vai ser muito bom. Nós estaremos Tá lá. bom. Beleza. Maravilhoso. E eu quero fazer uma última pergunta para você, Mário. Tá. Né? São várias perguntas. Ó, não consegui fazer quase nenhuma. Desculpa. Né? O Adriano Fina. também fez as dele, porque é muito legal esse assunto. Então, essa é a resposta mais simples, curta, mas assim, a Thaís vai mandar aqui. Então, assim, quem o Mário Jorge está se tornando dentro dessa experiência? O Mário Jorge está buscando fazer isso com êxito, me tornar mais de mim mesmo, da minha essência. Sim. Né? Porque sair o máximo possível da ilusão do ego, aquilo que a gente acaba carregando, buscando liberar crenças, liberar medo e me tornar mais de mim mesmo. Isso mesmo. Porque não é uma coisa muito definível, e aliás é fluida. É fluida. Tá? Nós vamos crescendo a cada momento. Eu estou saindo dessa experiência, eu não sou a mesma pessoa que entrou. Sim. Com Então certeza. é extremamente fluido. E é Então, maravilhoso isso. assim, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Então vamos fazer um tintim da coruja aqui. Opa! Isso aí. Muito obrigada, Mário. Obrigado, E Mário. muito obrigada por ter assistido até agora essa entrevista maravilhosa, que vai ter mais com certeza. Mas eu convido vocês para sempre estar aqui assistindo e até o próximo voo. Até mais.